também a postura do ex-presidente Bolsonaro e do atual presidente Lula na eleição de São Paulo. Há 4 meses atrás, discutia-se muito, o candidato do Lula contra o candidato do Bolsonaro. O que a gente viu nessa eleição de São Paulo? Nem Lula, nem Bolsonaro. A gente não viu a presença do Lula tão forte na campanha do Boulos quanto se imaginava. É verdade. E os eleitores sabem. Tem uma pesquisa que eu vi aí, recentemente, perguntando, você sabe quem o Bolsonaro apoia? Sei que é o Nunes. E você vai votar no Marçal? Sim, vou votar no Marçal. Aqui eu acho que... Não era todos, mas uma porcentagem muito relevante sabia quem o Bolsonaro apoiava e falava, eu vou votar no... E sabia quem o Tarcísio apoiava. O respeito, mas não o sigo, né? Exatamente. Mas eu acho que em São Paulo, o que está fazendo a diferença é o apoio do governador Tarcísio. Sim. Esse sim está transferindo a sua popularidade, seu bom governo, porque o Tarcísio realmente está dando um apoio muito explícito ao Ricardo Nunes. E isso ajuda. Eu vi que isso... A pessoa pergunta assim, eu quero votar no candidato Tarcísio. Então tem uma parcela do eleitorado que... Não à toa o Nunes esteve aqui na sabatina e ele falou, o Tarcísio é mais do que um amigo, o Tarcísio é um irmão para mim. Mas aqui, diante de todo o movimento que o Tarcísio tem feito na campanha, provavelmente, né, eles dando a cara a tapa, literalmente, né, indo nessas campanhas no meio dos bairros, no mercadão municipal, de fato deixando o gabinete para acompanhar o Ricardo Nunes de uma maneira mais... Tanto que eu diria para você, se o Ricardo Nunes for ao segundo turno, um dos grandes vitoriosos é o Tarcísio, não é o presidente Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, o Boulos indo ao segundo turno mostra que ele foi com as pernas próprias, porque a gente não viu tanto o Lula carregando ele dessa forma, nem Lula nem Haddad. Criou um desconforto, o Lula desmarcou a presença aqui para ir na cerimônia da Cláudia Sheinbaum, que está tomando posse como presidente também. Mas eu ainda acho, sinceramente, que o voto do Boulos nessas eleições está muito mais ligado ao Lula, mesmo o Lula não entrando de cabeça na campanha, do que o Boulos. E por que eu falo isso? Comparando com as eleições do último período, né? Eu sinto o Boulos tendo menos voto do que tinha nas eleições passadas, né? E aí tem um ponto interessante também. Na eleição passada, por exemplo, questão de PT, o Tato teve 8% dos votos. Agora, por que vocês entendem que esses padrinhos eles foram desidratando ao longo da campanha? O que essas campanhas perceberam que elas deixaram de usar esses nomes como trunfos, hein, Luiz Felipe Dávila? Porque não é mais trunfo. A resposta é essa. Passou a ser mais peso que trunfo. Porque hoje, pelas pesquisas, eles têm que medir. Traz voto? Traz. Tanto Lula quanto Bolsonaro, a gente cita pelas nossas últimas pesquisas nacionais, um exemplo, tem 49% dos brasileiros que não votam em Bolsonaro de jeito nenhum. Tem 46, 47% que não votam em Lula de jeito nenhum. Quer dizer, só que ao mesmo tempo tem 30% que vota com certeza neles. Só que ao mesmo tempo, então hoje eles estão trazendo mais rejeição do que aceitação. Então, já bateu nos seus 25, 30, agora deixa de lado e vamos tentar bater no outro. Exatamente. E se for pegar, por exemplo, também uma questão por que o Nunes e o Bolsonaro não entrou na campanha do Nunes, porque o Nunes não faz agrado ao Bolsonaro, o Bolsonaro está de cabeça na campanha do Nunes. Porque o Bolsonaro perdeu do Lula no município de São Paulo na última eleição. Isso é um dado, né? Se você quiser trazer a polarização para dentro do tabuleiro de São Paulo, isso é ruim para o Nunes. Mas, Pepe, eu não acho que é isso, não. Eu acho que é que o bolsonarismo está dividido. Não, mas o bolsonarismo está apoiando parte Marçal, 45, mesmo que o Bolsonaro diga que vai apoiar o Ricardo Nunes, tem parte do bolsonarismo que está apoiando o Marçal. Então, assim, eu acho que o problema aqui é a divisão do bolsonarismo no apoio entre Nunes e Marçal. Mas, Dávila, mesmo se não houvesse Marçal na disputa, né, se fosse o Nunes trazendo o Bolsonaro para a disputa de São Paulo, tinha grande probabilidade do Nunes perder, porque São Paulo, na última eleição, não votou mais no Lula do que no Bolsonaro. Agora, Murilo, como é que esses nomes se comportam para as eleições em outras partes do país, principalmente no interior do Brasil? Os nomes de Lula e Bolsonaro, eles ainda prevalecem muito para a garantia da liderança nas pesquisas, no pleito e etc? Com certeza. Eu acho que tem, principalmente Centro-Oeste, Norte e Sul, o Bolsonaro é muito forte. Como no Nordeste, o Lula é muito forte. Então, lá faz uma diferença muito grande. A ida do Bolsonaro ajuda demais. A ida do Lula ajuda demais. Agora, tem cidades, principalmente nas capitais, eu te diria que menos, cada vez menos. E a gente está falando de partidos que querem cada vez mais prefeituras. O PL, por exemplo, queria aumentar, né? Mas porque é fundamental para 26. Ter a capilaridade é fundamental para a eleição de 26. Então, a ganhar muitas prefeituras, conquistar prefeituras importantes, é conquistar bases políticas fundamentais para se construir as candidaturas. Agora, vamos colocar uma coisa muito clara aqui, né? Que a gente deixa, a nossa opinião e a história mostra isso, né, Felipe?
principalmente nos estados, vai se fazer aquela conta aqui no domingo e na segunda-feira. Qual foi o partido que mais ganhou prefeituras? Quem é que saiu mais forte? Eu vou te dizer que, infelizmente, quem saiu mais forte foi os governadores. Porque no dia seguinte, os governadores vão chamar os prefeitos eleitos e no dia seguinte, todos são dos governadores. A grande maioria passa a ser do partido do governador. Por quê? Da base ali. Vai precisar, né? Vai precisar para recurso para a cidade dele. A gente vai ver um crescimento, acho, grande aí do União Brasil, PSD, MDB, Republicanos, PL vai bem. Top 5 serão esses aí. Só que aquilo que você falou, é o centro-direita. Só que quando o PT governava, principalmente o Lula 2 e um pouco de Dilma, essa aliança era centro-esquerda, né? O centro estava mais à esquerda. E hoje o centro está mais à direita. E a outra coisa é que a cláusula de barreira aumentando já na próxima eleição, e vai aumentando, né, daqui para frente, isso vai ajudar a enxugar o número de partidos. Então essas grandes federações, coligações, vão ser cada vez mais permanentes. Né? E esses partidos de centro-direita, que têm ministérios no governo Lula, né? Você pega, por exemplo, União Brasil. União Brasil tem ministro Juscelino, que é o ministro das Comunicações. O PSD tem Minas Energia, tem Fávaro, Agricultura. Republicanos tem também. Republicanos tem o Silvio Costa, filho no Portos e Aeroportos. Tem outro também. Só que quando você conversa com os presidentes desses partidos, quando você conversa com os líderes partidários desses partidos, com as grandes lideranças ali em Brasília, anda no Congresso, conversa com esse pessoal, é muito claro na cabeça deles que eles acham que o Brasil está virando um país de centro-direita. Que a conversa do Brasil está ficando mais à direita. Eles acham isso, eu não estou dizendo que é ou não é. Eles acham, as lideranças desses partidos acham, principalmente em temas mais sociais. Principalmente em temas mais sociais. Converse com um parlamentar do alto escalão ali do União Brasil, um do PSD, um do MDB, a conversa é mais para essa linha. Então, apoiam Lula em algumas pautas, mas acham que o Brasil está indo nessa outra direção. Mas eu acho que a pauta é muito mais regional do que nacional. Quando você pega, por exemplo, ali, PSD, Ratinho Júnior apoiava o Bolsonaro, o Otto na Bahia, tem dono, né? PSD apoiava o Lula. Ou seja, as pautas regionais, na memória de ver, consegue namorar ou com o Bolsonaro, ou com o Lula, ou com a direita ou com a esquerda, de acordo com a realidade local. Sem dúvida. O Kassab faz isso muito bem no PSD. O PSD é um partido que tem, no último ciclo eleitoral, apoiou em Minas Gerais o Lula, mas foi de Tarcísio aqui em São Paulo, e foi de Ratinho Júnior, e na Bahia foi de Otto Alencar. Então, né, um partido assim. Só que quando todos chegam em Brasília, é cada um por si, claro, só que quando você conversa com as lideranças desses partidos, quando você conversa com, não quero citar nomes, mas com um parlamentar importante do PSD, um parlamentar importante você percebe que eles sentem que o Brasil está virando um país onde a esquerda diminui um pouco a sua influência. Se essa for a chamada do dia seguinte à eleição, no dia 8, na segunda-feira, né, partidos do Centrão crescendo, e que são percebidos como partidos de centro-direita, é uma dificuldade a mais. Se a gente levar em conta as candidaturas, realmente vai ter muito mais prefeito de centro-direita, porque eles estão dominando, de fato, o número de candidaturas aqui no país. Agora, o Murilo falou uma coisa corretíssima ali. São partidos que, nesses próximos 2 anos aí do governo Lula, se o Lula consegue segurar a popularidade, chega como favorito em 2026, se a direita não consegue se organizar e fica fragmentada, como pode estar? Se está fragmentada em São Paulo, por que não pode fragmentar no resto do país, né? Porque a direita é desorganizada. O Bolsonaro não tem partido para... E no interior do Brasil também a gente tem outras montagens, né? Porque a gente tem várias cidades do país que têm união de PT e PL, acordos de PT e PL para levar os seus candidatos ali ao palanque. Né? Então, é bem diferente também dessa composição nacional que a gente traz, né? Aliás, é uma coisa única no mundo. Você tem um partido de oposição que 63% do tempo vota com o governo. Não, o PL, 63% no Congresso vota com o governo. Então, como é que é partido de oposição? É brincadeira, né? Então, mostrar que tem uma pauta do fisiologismo... A oposição mais no discurso. Total no discurso. Na hora que você abre lá o voto, eu adoro o ranking dos políticos. Você vai lá e fala, é mesmo? Você é oposição? Então vamos lá ver o número de votos. Quantas vezes você votou com o governo? 63. O União Brasil é 68. Então, assim, mais governista que isso é difícil. É mais governista que a própria base. Né? Exatamente. Muitas vezes é mais que a própria base. O fogo amigo está mais perigoso do que o fogo inimigo. Ponto. Eu estudo muito isso. A gente levanta lá na ACO, tem muita votação que é simbólica. Tem muita votação que
só não chegar à pauta já é a sinalização da oposição. Né? Assim, o PL fez um escarcéu em vários projetos. E tem votação que o tema é muito mais voltado para o interesse público do que para discussão política miúda, né? Por exemplo, a reforma tributária. Uma tributária... E tem outra questão também. O governo, às vezes, dá um migué, né? Que vai chegando perto da votação, é um projeto meio assim, ele orienta a favor. E aí todo mundo vai votar a favor de qualquer jeito, aí entra no cálculo como orientação a favor. Então, o pior é que tem pauta fisiologista, né? É o caso do perdão de dívida dos partidos, tem uma pauta complicada, né? Que essa turma vota e aí Mas aí também são as pautas corporativistas, também é o corporativismo. Dívida dos estados. Exatamente o que eu estou dizendo.